Entendendo a Bíblia em boa companhia com um fiador oblato. Somente ele poderia pagar uma conta tão alta. Somente ele que se dispõe a voluntariamente pagar a minha dívida. Uma dívida enorme, não tinha preço, não havia como pagá-la. Mas ele, de uma forma voluntária, se ofereceu para pagar a minha conta. Que maravilha! A tua conta ele pode pagar também. Quem é ele, senão o Rei do Universo, dono de todas as coisas, o Senhor de tudo, o nosso Senhor Jesus Cristo? Foi ele quem fez todas as coisas, o dono e Senhor de todos nós, também é o meu resgatador, é o pagador, é o fiador, aquele que se responsabilizou pelas minhas obrigações, por pagar a minha dívida. Ele vai dar cumprimento àquilo que eu deveria ter feito e não fiz, e vai resgatar-me do mundo do pecado, tirar-me das garras de Satanás. O sequestrador ficou para trás. O salvador, o redentor, nos redimiu. Ele pode, o único. Anjos, homens não poderiam fazer a obra daquele que tanto amou, que deu sua própria vida em favor de nós, para que nossos pecados fossem perdoados. Vamos orar. Senhor Deus, nós temos em Ti a nossa esperança, a nossa gratidão por todas as bênçãos que nos tem dado e agora por nos conduzir no Teu caminho de luz. Guarda-nos do mal, ponte à nossa frente nosso general e nosso resgatador, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tema da lição da Escola Sabatina, Isaías, consolo para o povo de Deus. Esta lição nos traz uma ênfase em uma transformadora oferta de reparação. É o nosso fiador, Jesus Cristo, reparando brechas, livrando-nos do mal. Veja que história maravilhosa nós temos aqui registrada em Isaías, capítulo 53, versos 10 a 12. É um poema do sofredor, o sofrimento e a glória do servo do Senhor. Isaías 53, 10 a 12. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele virá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Ele viu a nós como salvos no monte da transfiguração, quando ele lhe suou sangue diante da visão que Satanás lhe colocou. Do quão poucas almas aceitariam a redenção, quantos prefeririam se dobrar diante dos falsos deuses, falsos ídolos e desobedecer à vontade do Pai. Mas ali, no Monte da Transfiguração, Moisés representou os nossos queridos mortos, que vão ser ressuscitados por Cristo através da sua graça, através da sua morte, ele livrou dos grilhões da morte a todos nós. Os mortos ressurgirão, representado por Moisés, que ressurgiu, que foi ressurreto. Mas Elias estava ali porque ele não passou pela morte, ele foi transladado vivo para os céus e animou o coração do nosso Senhor Jesus, que estava ali suando sangue, vertendo sangue diante da expectativa de uma morte infrutífera, porque a humanidade dele só sobrava diante das acusações de Satanás. Você não atendeu quando eu te disse, tudo isso te darei se prostrados me adorares. Agora vai pagar o preço. Essa pesada cruz, mais do que qualquer outra, mais do que aquela cruz de madeira, mais do que os cravos, mais do que os espinhos, mais do que qualquer dor humanamente suportável, culminou com o afastamento de Jesus de Deus no Calvário. Pai, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Foi a fala de Jesus quando ele se viu com a cruz dos meus pecados sobre os seus ombros. Porque os seus pecados é que fazem separação entre mim e vós. É o que diz a palavra de Deus. Mas aqui Isaías continua, por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá o despojo com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. De quem Isaías estava falando? Jesus não tinha vindo ainda, era 700 anos antes de Cristo, e ele já estava profetizando a nossa vitória através de Jesus, a vinda do Senhor com essas bênçãos maravilhosas. Nós temos que nos encantar, porque em Isaías 53, 4 e 5, ele alerta. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Não é esse o meu destino?
ser castigado por Deus, ser afligido por Deus por conta dos meus pecados. Quantas pessoas eu tenho maltratado, quebrando os mandamentos do nosso Deus. Mas o nosso Redimidor vem pagando as nossas dívidas, assumindo as nossas obrigações, transformando o nosso coração à imagem e semelhança do Pai. Temos na lição alguns aspectos que me chamam a atenção. Veja só, se o salário do pecado é a morte, como diz em Romanos capítulo 6, 23, e eu quero aqui compartilhar conosco, vamos pegar a nossa Bíblia e vamos ler Romanos 6, capítulo 6, 23. Romanos, vamos chegando lá no texto de Romanos, ali Paulo vai explicando, no capítulo 6, verso 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Através de quem, como podemos ter a vida eterna se o salário do pecado é a morte? Em Cristo Jesus, nosso Salvador. Pois a história não para aqui. Nós vamos ler ainda no João capítulo 10, verso 10. Convido a abrir também a Bíblia em João capítulo 10, verso 10, onde o apóstolo João nos recita, inspirado pelo Espírito Santo: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, a tenham vida e vida em abundância, diz noutra tradução. Aqui quem está falando é Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu morro para que vocês tenham vida, mas não qualquer vida, uma vida abundante, uma vida rica diante do nosso Senhor, uma vida abençoada. Seguimos ainda no nosso estudo, porque aqui nós vamos ver como devemos agir com cada tipo de pessoa, com quem nós devemos, com quem nós falhamos. Pois bem, vamos ler agora um próximo verso que está em João, ainda capítulo 11, e o verso 1. Aqui ele disse que veio para que tenham vida e vida em abundância, no capítulo 10, verso 10. Logo mais adiante na Bíblia, João registra um outro episódio. Era Lázaro morto, recém-morto, não tinha sido socorrido por Jesus. Mas isto foi para a glória de Deus, segundo o que Jesus disse, porque olha só, João 11, 1. Havia um homem chamado Lázaro e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Segue a história que elas pediram ajuda de Jesus, ele não veio e Lázaro morreu. Morreu e foi no capítulo 11, verso 43, que nós vamos entender o desfecho dessa história. Depois essa história deve ser lida, viu? Leia lá, João, maravilha. Uma história de empolgar. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto em pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. As faixas que ainda prendem a gente ao pecado. Lázaro morto, o salário do pecado é a morte. Vem Jesus e diz: eu vou morrer por ele. Sai para fora, livra-te das amarras do pecado. Estamos todos livres porque o nosso Redentor, o nosso fiador, pagou a conta. O fiador oblato, o que quer dizer isso no direito? O oblato é aquele que se oferece voluntariamente, publicamente, sem distinguir a quem. Ele oferece para todos a fiança, a salvação, a redenção, o perdão para os pecados, mas não o perdão leviano. Jesus pagou o preço. Ele morreu por mim, por você. Para quê? Para nos livrar do pecado. O que é pecado mesmo? Vamos lembrar? Pecado é a transgressão da lei. Veja que João explicou isso muito bem. Nós estamos livres, portanto, do pecado, não para voltar a pecar, mas como Jesus exemplificou na parábola da porca que recebeu no seu focinho pérolas, foi limpa, estava toda bonitinha como um animal de estimação, foi solta e retornou para a lama, para o lodo. Nós não devemos lançar pérolas aos porcos, porque somos filhos de Deus e devemos agradecer a Deus, louvando a Deus com a sabedoria de seguir nos princípios dos seus mandamentos. Mateus 5, 21 até 25. Mateus 5, 21 a 25, o homicídio. Vocês ouviram o que foi dito desde os seus antepassados: não matarás? Jesus está, portanto, recitando aqui um dos 10 mandamentos. É o exemplo num mandamento de como devemos observar aos 10 mandamentos. E quem matar estará sujeito a julgamento, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca
será levado ao tribunal. Não podemos chamar de loucos nossos irmãos, aos que estão em nosso redor. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Cuidado com as palavras, as bênçãos devem ser proferidas, as maldições pertencem a Satanás, que leva os cativos dele para o inferno. Quando um sedizente servo de Jesus emprega maldições, palavrões, passar palavras com lascívia, mentiras, quebrando os mandamentos de Deus, estejam certos, ele está fazendo a obra do inimigo, não a obra do Salvador. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Que pesado! Deus não quer nem oferta daqueles que estão ofendendo ou acusando os irmãos. Porque o papel do vil acusador é o de Satanás. O nosso papel é de, como cristãos, sermos salvadores do mundo, embaixadores de Jesus. Vamos seguir no nosso estudo, que está cada vez nos mostrando mais o nosso comportamento exigível diante do universo. Isaías 40, verso 2. Estamos lendo nessa inspiração de Isaías durante esse trimestre, estudando esse livro. E veja o que diz. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro todos os seus pecados. Jerusalém pagou. Jesus pagou nossos pecados. Ele veio de Jerusalém. Jerusalém pagou fisicamente aqui, quando ele estava envolto com Babilônia, pagando o tributos e mesmo sendo escravizados e mortos pela Síria, depois por Babilônia. Então Deus diz que ela pagou por sua idolatria, por ter se afastado de Deus, ganhou as consequências da amizade com Satanás. Mas aqui ele está dizendo que de Jerusalém veio a nossa salvação. É uma profecia que se aplica naquele tempo de 700 anos antes de Cristo para a idade de Cristo. 30 anos depois de Cristo, Jesus pagando o preço. E agora, na nossa redenção que se aproxima, é Jesus voltando para buscar o prêmio que diz lá, no capítulo 53 de Isaías, que nós lemos agora há pouco, que diz no verso 11, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Nós estamos justificados em Cristo. Por Cristo, o nosso fiador pagou o preço. O salário do pecado é a morte. Quem morreu? Não fui eu. Jesus morreu por mim. Mas não para aqui a nossa história, a nossa senda de vitória continua. Nós vamos ler então o que está registrado lá em... convido a lermos Salmos 32, 1 e 2. Salmos 32, 1 e 2. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Você está livre do pecado. Hipócrita volta ao pecado, a porca volta ao lobo? Isso é uma hipocrisia. Nós estamos livres do pecado, não para viver no pecado, mas para viver na liberdade que Jesus nos propicia. Veja o que diz lá em 1 João, capítulo 3, verso 3 a 5. Todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Que lei? Os 10 mandamentos, por óbvio. A lei de Deus é perfeita em todos os seus caminhos. Foi por causa de que os homens desobedeceram a lei que foi preciso que Jesus viesse morrer. O salário do pecado é a morte. Pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está em pecado. Nós precisamos estar com Cristo para sermos transformados, odiarmos o pecado. Satanás e os seus atos e os seus seguidores precisam ser deixados de parte. Os filhos de Jesus que estão seguindo nesse rumo precisam ser alertados que Jesus pagou o preço, eles precisam ser resgatados. A salvação é para eles. Veja, filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Verso 7 do capítulo 3 de João.
Filhos, não deixe que ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ele é nosso fiador, para destruir em nós as obras do diabo. O diabo não tem mais vez na nossa vida, porque amamos a Jesus, amamos os seus caminhos, amamos aos nossos semelhantes e a Deus sobre todas as coisas. Obedecemos aos 4 mandamentos, não tendo outros deuses diante de nós, não fazendo o nome do Senhor em vão, não fazendo ídolos ou se prostrando a eles, lembrando do dia do sábado para o santificar. E também amamos o nosso semelhante, começando pelo pai e pela mãe. Honra teu pai e tua mãe, é o 5º mandamento, para que te prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Depois, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não furtarás, não mentirás. Obras que contaminam a nossa convivência, o amor ao próximo. Por isso que Jesus disse, ama teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. É o resumo dos mandamentos. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Quem não ama seu irmão não procede de Deus. Quem não pratica a justiça, não guarda os mandamentos, não é de Deus. Quantas pessoas estão por aí dizendo, pregadores, enchem a boca para falar de Jesus? Hipócritas! Eles estão ensinando contra a palavra de Deus, dizendo que não é preciso guardar os mandamentos de Deus, não ensinando da justiça de Deus, apenas do amor. Estão criando prosperidade, ilusões, porque no mundo tereis aflições, mas estão pregando um anticristo, falso Cristo. Estão levando uma mensagem apócrifa, não de advertência, nem de amor na salvação, mas de amor aos prazeres do mundo. São anticristos pregando a palavra de Satanás, usando a Bíblia, mas Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Em teu nome fizemos milagres, curamos, fizemos tanta coisa. Jesus é quem diz isso na Bíblia. Esses que no dia do juízo falarem que em teu nome curamos e fizemos milagres, ele vai dizer, apartai-vos de mim, não vos conheço. Vai conhecer, pelos frutos vos conhecereis. As obras que estão sendo feitas são as obras que precisam, então, ser alcançadas pelo nosso Redentor e Salvador na nossa vida. É o nosso eu sendo Jesus. É Jesus sendo o meu eu. 1 Pedro 2, 22 a 24. Ele não cometeu nenhum pecado e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fez ameaças, mas entregava aquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e ao bispo de vossas almas. Jesus, o bispo das nossas almas, o Salvador. Temos ainda alguma lição para se tirar de Salmos, capítulo 32, verso 1 e 2. O que diz ali? Feliz o que está sem culpa, perdoado pelo Senhor. Romanos 5,8. Morreu para nós quando éramos pecadores. Isso nós temos que reler. Lemos agora há pouco, mas eu acho muito importante. Romanos capítulo 5, verso 8. Olha que maravilha o que está aqui. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Éramos pecadores, não somos mais. Não pense que você vai viver uma vida de pecado nos céus, nem aqui como filho de Deus. Uma vez que foi resgatado do pecado, não é para viver mais no pecado, é para viver na luz. Então, diz aqui, quando você peca contra outras pessoas, Levíticos 5, 14, 6, 7, 7, verso 1 a 7, nós temos que expiar os pecados. A culpa da reparação é exigida. Então, nós expiar os pecados e também contra outras pessoas, conforme está em Levíticos 6, 2 e 3. Nós precisamos também nos redimir com o nosso semelhante, não apenas com Deus. Esses pecados foram destacados por Isaías, capítulo 1 e até o capítulo 3, capítulo 10, verso 1 e 2, que já lemos, e Isaías 58. E
Além disso, o pecado devia devolver à pessoa prejudicada o que lhe havia sido roubado, o que lhe havia sido subtraído injustamente, com o esforço, com a escravidão, com o roubo, com a mentira. Receber então o perdão de Deus depois de devolver a pessoa prejudicada. É preciso ressarcir o mal, é preciso que não tenham os homens do que nos acusar. Deus não nos acusa porque Jesus pagou o preço, mas os homens não podem acusar também. Veja que Mateus restituiu quadruplamente tudo o que havia roubado. E no caso involuntário, algum pecado, com a reparação diante de Deus, nós devemos ir a ele. É uma reparação diante do próprio Deus. E então, o caso involuntário, o uso indevido de algo que pertence a Deus, nós devemos nos aproximar dele para restituir. Mas após a reparação devia haver um sacrifício. Esse sacrifício encontra-se em Isaías 53. Em vez de um carneiro, o servo de Deus seria levado como uma ovelha ao matadouro, 53:7, em prol de pessoas que haviam se desviado, Isaías 53:6. O sacrifício de Jesus é para aquelas ovelhas ainda que tenham se desviado. Não se desespere, fomos salvos, mas se cair, temos um Salvador, um fiador que nos acompanha oblatamente a todos. Ele pagou o preço de Caim, de Judas Iscariotes, o traidor, pagou o pecado de todos. Mas nem todos quiseram o perdão, nem todos quiseram viver longe do pecado, porque, como dissemos, uma vida livre do pecado é uma livre sem pecar, mas aqueles que continuam nas trevas, quão tristes trevas serão. Filipenses 3:9. Então vem Cristo, a nossa justiça, a nossa fé. É Ele que desperta a fé em nós. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus se refere a Jesus, o nosso Salvador. Você acaba de assistir 5 minutos, aliás, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Você já assistiu 5 minutos V, entende? Curta lá o resumo dessa programação. Curta, compartilhe, siga nossa programação, inscreva-se no nosso canal e mostre ao mundo a luz pela qual Deus disse que nós devemos viver. Não se esqueça de orar por nós, estaremos orando por você. E esse programa vai diariamente ao ar e espero a tua companhia e as tuas orações.